Galo doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece o sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético está lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na Veia Preto, R$30. Galo na Veia Prata, R$20. Galo na Veia Branco, R$10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também um sócio torcedor de primeira. Construir não é apenas erguer ou edificar. É idealizar, planejar, desenvolver, transformar. Quando falamos em construir sonhos, consistência, determinação e solidez são essenciais. E construir o sonho de toda uma massa é ainda mais difícil. É preciso entender a aspiração de milhões de apaixonados. Parceira mais antiga do Galo, a MRV conhece, como ninguém, a alma atleticana. Porque confiança não se ganha, conquista-se. É algo que só o tempo e a proximidade podem trazer. A MRV é como o Galo, só entra em campo para vencer. Juntos conquistamos a América e honramos o nome de Minas no cenário internacional. A MRV constrói sonhos que transformam o mundo. No mundo alvinegro, o sonho já está se tornando realidade com a Arena MRV. Mas esses 20 segundos seu tão ruim demais, viu, pneu? E aí, beleza? Ótima tarde para você, torcedor atleticano, ótima tarde para você, torcedora alvinegra. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio. Estamos iniciando mais uma live especial. E já quero agradecer a você que nos acompanha nesse período de pandemia, prestigiando as produções da TV Galo e do Departamento de Comunicação do Clube Atlético Mineiro. Nós contamos muito contigo. Muito obrigado pela sua audiência. Nessa live, nós vamos falar bastante sobre a nossa casa, a Casa do Galo, a Arena MRV. Muita gente pergunta, eu mesmo vejo muitos torcedores externando através das redes sociais a emoção que sentem, né, ao ver as imagens das obras. Tem bastante pergunta que chega pra gente, muita pergunta que chega também para a comunicação da Arena MRV. Aliás, ontem, falar imagens da obra, ontem o Felipe Ribeiro e o Bruno Cantini estiveram no canteiro de obras e já mostraram, e nós publicamos em nossas redes sociais, um pouquinho de como andam as obras lá no bairro Califórnia. Vamos fazer o seguinte, antes da gente dar sequência nessa nossa live, vamos recapitular essa reportagem produzida pela TV Galo, Felipe Ribeiro e Bruno Cantini, que estiveram lá na Arena MRV, o local das obras da nossa futura casa. Vamos ver. Terra, terra e mais terra. O canteiro de obras da Arena MRV neste momento é um mundo de terra. E como ela é importante. Tirar de um lugar para colocar em outro do terreno tem sido uma constante. E o que dá para falar é que esse processo tem evoluído rapidamente. A cada semana já é possível ver mudanças significativas no local. De um total de 20 mil metros cúbicos que precisam ser retirados de topsoil, aproximadamente 15 mil já estão separados. Só para explicar para o torcedor, topsoil é a camada vegetal da terra. Pobre para construção, mas rica para plantação. É claro que o que a massa atleticana mais quer ver é a Arena MRV pronta. Mas para isso acontecer, algumas etapas precisam ser cumpridas. E uma delas é a terraplanagem. Bom, então, pessoal, nós estamos aqui retirando o topsoil, né, toda a camada vegetal do terreno, para a gente começar de vez a terraplanagem. Uma terraplanagem bem pesada, são 1 milhão de metros cúbicos. Então é um dos pontos críticos aqui da obra. Nós estamos trabalhando aqui a todo vapor para a gente cumprir o cronograma e não entrar no período chuvoso, para depois a gente começar as fundações e a montagem da estrutura em si do estádio, para ele começar a tomar forma.
Tá aí a participação do Felipe Ribeiro com o Bruno Cantini, direto do canteiro de obras da Arena MRV. A torcida fica maluca quando vê essas imagens e a gente percebe que realmente o processo está se desenvolvendo de uma forma muito bacana, muito rápida, do jeito que o torcedor está esperando. E para falar mais a respeito, né, da Arena MRV nessa tarde de quinta-feira, a gente tem convidados especiais. E o primeiro que eu vou apresentar é o Bruno Musi, CEO da Arena MRV, esteve conosco no episódio 3 do Galo em Casa. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Boa tarde, Pinel. Obrigado mais uma vez por poder contribuir aí com as informações da Arena MRV. E a gente também está recebendo hoje o Cláudio Oliveira, que é arquiteto coordenador do projeto da Arena MRV pela Pacasburg Arquitetura. Cláudio, bem-vindo, prazer trocar uma ideia contigo pela primeira vez, rapaz. Boa tarde, Pinel. Boa tarde, torcida atleticana. Vamos bater esse papo, vamos alinhar as dúvidas que todo mundo tiver aí. Vamos lá, vai ser um bom bate-papo. Certo. E por último, mas não menos importante, Carlos Antônio Pinheiro, gerente de engenharia da Arena MRV, ele que está presente no dia a dia da construção do sonho atleticano, inclusive neste momento fala direto do canteiro de obras. Ótima tarde para você, Carlos, obrigado pela sua presença. Boa tarde aí, Pinel, torcida, agradeço o convite. Espero que a gente possa responder da forma mais simples possível aí, para que todos possam ter um entendimento aí das dúvidas, né? Vamos tentar fazer isso da forma mais simples possível. Estamos à disposição. Maravilha. E hoje eu terei um grande reforço na apresentação da live e é com grande satisfação que eu estou anunciando aqui a presença da Leilane Arães, que é gestora de marketing da Arena MRV. Ela está sempre em contato conosco, compartilhando informações e cuidando da imagem do nosso estádio. Leilane, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda a esta live especial da TV Galo. Boa tarde, Pinel. Na verdade, eu que agradeço o convite. Eu geralmente sempre fico aí no backstage. Então é um prazer estar com todos vocês aqui e já agradecer também a torcida que nos encaminhou várias perguntas dentro do nosso canal de Tira Dúvidas. Agradecer a todo mundo que está participando aqui conosco hoje também. Perfeito. E a live de hoje, para a gente deixar bem claro, tem como objetivo responder a vários questionamentos que chegam o tempo inteiro. A assessoria de comunicação do Atlético recebe uma série de perguntas da imprensa, os torcedores também se expressam em nossos canais digitais, então a gente acredita que os nossos convidados irão satisfazer essa grande ansiedade da massa. E é importante ressaltar que muitas das questões que serão tratadas aqui hoje são técnicas, por isso que a gente traz entre os convidados a Leilane para ajudar também um pouquinho nessa questão. A live de hoje sendo transmitida ao vivo e simultaneamente em 3 diferentes plataformas. No YouTube, pelo canal da TV Galo, na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e também no perfil oficial do Atlético no Twitter. Aproveito para convidar você a interagir mais com as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Flickr e agora também no Spotify e no TikTok. Então siga, curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A sua torcida também faz a diferença no mundo virtual. Não basta seguir, tem que interagir também. E como eu sempre tenho dito no início de cada live da TV Galo, desde o início da pandemia, eu lembro que essa transmissão é realizada de forma remota, cada participante fala direto de seu computador ou de seu telefone celular, por isso a gente está sujeito à instabilidade de sinal ou de conexão. Se em algum momento você percebeu uma queda na qualidade da imagem ou do áudio, já peço a sua compreensão, porque são problemas que fogem um pouquinho do nosso controle. Mas chega de explicação, vamos começar esse bate-papo, essa série de perguntas que a gente tem para fazer, né, pelos responsáveis pela Arena MRV neste momento. E as primeiras perguntas, Bruno, podem ser encaminhadas para você, né? E vamos começar então, vamos tentar dar uma ordem, né, nessa nossa conversa. Fala pra gente, como é que estão as etapas, né, do cronograma da obra? Beleza, Pinel, nós vamos fazendo um bate-bola aqui, aí eu deixo também aberto para o Carlinhos, para o Cláudio, se a Leilane também quiserem complementar, deixar isso aqui de forma mais interativa possível, porque são tantas informações, né, o volume de informações desse projeto é tão grande que sempre um tem muito a contribuir com o outro. Então, falando das etapas, né, a gente está iniciando, né, a terraplenagem. Nós temos um cronograma aí previsto de terraplenagem já contado a partir do dia 20, né? A ampulheta virou no dia 20 de abril e a gente está contando desde esse dia.
nós temos 6 meses de terraplenagem. Eu diria que talvez essa seja uma das etapas mais críticas e mais difíceis, não só pela complexidade da terraplenagem, mas também porque a gente tem uma janela de tempo batendo na nossa porta o tempo inteiro, que é o período chuvoso, né? Então, em novembro, as coisas já começam a se complicar muito, então nós temos que ter um planejamento muito fino e uma execução muito orquestrada com esse planejamento para que a gente cumpra esse período de 6 meses. E a gente está batalhando aqui dia a dia para cumprir isso. Se a gente atrasou um dia, a gente tem que buscar no dia seguinte e assim sucessivamente. Então, são 6 meses de terraplenagem, depois a gente entra na fundação, que deve demorar em torno de 10 meses. E neste meio da fundação a gente já começa a montar a superestrutura da arena, né, que é a estrutura mesmo de pilares, de arquibancada, já começamos a montar, a arena já começa a sair do chão. Essa montagem também da superestrutura são aproximadamente 11 meses, e aí também em paralelo, né, o cronograma ele vai se sobrepondo às atividades, a gente entra na parte de acabamentos e instalações e depois a gente entra na finalização das arquibancadas e cobertura da arena, com um término previsto em 30 meses para outubro de 22. Só que nós estamos trabalhando nesse cronograma para manter ele em dia e, quem sabe, antecipar alguma coisa também. Excelente. E antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu só testar um negócio aqui. Ô, Klaus, se você puder silenciar seu microfone, só para fazer um teste aqui, porque eu estou na dúvida de um ruído, se ele está vindo daí ou se está vindo aí do canteiro de obras, onde o Bruno está falando com a gente neste momento. Eu acho que vinha no microfone do Klaus, mas enfim, vamos seguir o jogo. Você falou, né, Bruno, a respeito da primeira etapa, que é a terraplenagem. Quais são os maiores desafios dessa fase de terraplenagem? Explica pra gente. A gente tem, a gente tem um movimento de terra aqui, que ele é balanceado. A gente corta e a terra aqui dentro da arena mesmo. Então, a gente precisa, sempre que a gente estiver fazendo um corte, a gente tem que estar abrindo uma área de aterro, para que essa terra venha para esse lado. E isso implica numa logística da obra que precisa estar muito fina, né? E, paralelamente a isso, uma das maiores áreas de aterro, ela está perto do Talveg, onde passa o córrego que a gente E aí, acho que o do Carlinhos também não está no mudo, não, o telefone aí, né? O dele está também, eu acho que é porque vocês estão próximos, né? Vocês estão com uma moto aqui. Mas aí... Então, essa etapa de limpeza do córrego, né, de tirar esse solo mole que existe ali e fazer a substituição desse solo para que a gente ganhe amplitude para poder começar a colocar essas camadas de terra, isso talvez seja a parte mais desafiante. Assim que a gente vencer isso, eu acho que a terraplenagem evolui e a gente faz dentro do prazo. E explica pra gente o que é feito, né, com esse volume de terras que saem do terreno. Então, assim, quando a gente sempre fala assim, nós temos 1 milhão de metros cúbicos de terraplenagem, né, tantos mil de corte, tantos mil de aterro, e esse é um balanço de massas, né, a gente tira de um lado e coloca no outro. O que sai do terreno? O que sai do terreno é a camada vegetal. O que a gente chama de camada vegetal? É a camada ali que tem uma espessura de em torno de 40 centímetros, que a gente precisa limpar ela, e essa sim ser retirada da arena. E aí a gente coloca ela nos aterros sanitários, que são propriamente classificados e licenciados para que a gente entregue isso lá. Então, quando a gente vê caminhão saindo aqui da obra, é esse material que está saindo. E aí é importante destacar que a gente vem conversando com a prefeitura, porque esse solo é um solo muito rico em minerais, que é muito bom para hortas, para plantio de mudas. E aí a gente está também conseguindo agora, eu acho que ontem ou hoje, a gente acabou de regularizar para que a gente doe esse solo para algumas áreas que a prefeitura tem indicado. Então, acho que a primeira área que está sendo indicada
Ele pode confirmar, o Carlinhos. Posso complementar. Esse material, a gente tá enviando 2.000 metros cúbicos para a Fundação Zoobotânica, que fica anexo ali ao Jardim Zoológico. E esses 2.000, só para traduzir em números aí, né, para as pessoas terem uma dimensão, eles são suficientes para eles produzirem lá 400 mil mudas, se a gente considerar que cada muda leva aí 50 litros na sua produção. Tá certo? Esses são os benefícios ali, assim, que isso é quando a gente divulga sempre, né, mas essas medidas sustentáveis e ambientais que a Arena vem promovendo. Importantíssimo. Deixa eu trazer o Klaus também, né, para essa conversa, porque eu quero falar, Klaus, sobre o projeto do estádio, né? O que você pode contar para a gente sobre as alterações que foram realizadas até chegar no projeto final? É natural até em qualquer tipo de obra que isso aconteça. Você faz um projeto inicial e com o passar do tempo você vai desenvolvendo esse projeto até chegar no produto final. Conta para a gente, né, sobre essas alterações que foram realizadas desde o primeiro desenho até a concepção final. Exatamente, eu acho que você falou a palavra-chave aí, é natural do processo, né? Se a gente pegar hoje as versões de projeto, a gente já passou por mais de 40 delas. E isso, de forma alguma, quer refletir que o projeto foi falho em algum ponto, muito pelo contrário. A gente fez um projeto muito concreto, muito bem desenvolvido e colocamos ele à prova. E aí, a partir do momento que você coloca ele à prova, que você tem a entrada de inúmeros outros profissionais, né, inúmeros outros projetos complementares, que cada profissional técnico vai atuar ali em cima, vai conseguir contribuir de alguma forma, e aí a gente vai ter a oportunidade de corrigir ou melhorar a proposta arquitetônica que a gente fez para a Arena MRV. E aí, quando você me traz essa pergunta, já me vem à cabeça, assim, 3 situações dentre essas 40 que eu te citei, né? Obviamente a gente teve ajustes maiores e ajustes menores, mas me vem 3 situações à cabeça que, recordando assim, do processo, né, que todos nós passamos juntos, Bruno e Carlos, como, por exemplo, túnel de vento. Para você colocar um projeto desse à prova num túnel de vento, ele já tem que estar muito bem desenvolvido, né? E assim como um carro, por exemplo, ele para um túnel de vento, ele já está praticamente completamente concebido, né? E aí, a partir do momento que você tem as respostas do túnel de vento, que você tem a oportunidade de avaliar esforços na cobertura, por exemplo, que vão impactar diretamente em situações estruturais mais esbeltas ou mais robustas em alguns casos, tudo isso para trazer mais segurança, reduzir o custo de obra. Então, a gente sempre esteve aberto a ouvir o que os relatórios diziam, a gente trazer tudo isso para o projeto e, de alguma forma, melhorá-lo e conseguir conceber a Arena MRV da melhor forma possível. Um outro exemplo para trazer para a gente: no momento da licença prévia, a gente apresentou o projeto à prefeitura e o projeto ele contemplava uma creche, ele contemplava uma unidade básica de saúde, né? E aí a prefeitura de Belo Horizonte pediu: olha, eu gostaria que vocês olhassem com a comunidade se esse equipamento é mesmo o que a comunidade precisa ou o que quer. E aí a gente teve a oportunidade de contratar pesquisas específicas voltadas ao tema e a gente observou que hoje a Arena está proposta com um CLIC, né, que é um centro de línguas, e também com uma academia da cidade. Quer dizer, foi uma revisão do projeto, a gente tinha concebido o projeto com uma linha e a Prefeitura de Belo Horizonte convidou a gente para uma pesquisa e nessa pesquisa a gente percebeu que era mais interessante atuar de outra forma e isso gerou uma revisão na Arena MRV. Então, uma outra situação, por exemplo, o acesso de viaturas à Arena MRV. Se a gente for seguir estritamente o que está nas normas técnicas e tudo mais, a gente não precisaria de forma alguma. A gente propôs uma via interna dentro da Arena MRV que permite as viaturas, os carros de carga e descarga circularem todo o campo por trás ali, né, na área técnica que fica atrás do campo. Isso não é uma necessidade legal, não é uma necessidade técnica, mas a gente propôs essa via com 5,50 metros de largura. E o Corpo de Bombeiros, numa avaliação deles com a gente num bate-papo, eles citaram que, Klaus, se vocês passarem essa via interna para 6 metros de largura, eu consigo operar dentro da Arena MRV
com a viatura de combate a incêndio mais tecnológica que a gente tem no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E aí, por que não? Né? Não se limitar só ao que está nos preceitos técnicos e legais e atender uma possibilidade que a gente estava tão perto e faltava ali 50 centímetros para trazer isso. Então, essa preocupação, né, de trazer para a Arena MRV os melhores conceitos, as melhores avaliações, a gente sempre teve, a gente sempre esteve aberto em revisar, ver se a gente conseguia trazer uma outra oportunidade de crescer, de melhorar e propor alguma coisa que nenhuma outra arena tinha. Perfeito. E agora... Eu posso, Pneu, só complementar e elogiar, se o Bruno me permite, elogiar o Bernardo, o Klaus aí, a equipe deles, né, Bruno? Porque eles, em momento nenhum, foram, né, arrogantes e foram sempre abertos a sugestões, a comentários, né? Porque às vezes muitos profissionais têm uma postura, né, diferente dessa que eles tiveram, né? Então eles têm, acho que a palavra é humildade, né? Só um elogio em público aí, viu, Klaus? Obrigado, Carlos, obrigado, valeu pela parceria. Maravilha. E agora acho que a gente pode abrir, né, espaço para as perguntas dos torcedores. Eu vou começar até com uma questão que é bem comum no inbox da Arena MRV, né, Leilane? Aliás, antes de eu fazer essa pergunta que é comum no inbox da Arena MRV, Leilane, conta um pouquinho para a gente do seu desafio de cuidar da comunicação, do marketing da Arena MRV e essa campanha, né, que a gente está começando hoje também, de tirar dúvidas dos torcedores e das torcedoras. A gente sempre adotou uma postura, Pneu, de ser o mais transparente possível dentro das nossas comunicações. Então, a gente sempre quer ouvir o torcedor mesmo. Então, a gente tanto entra no ambiente do inbox para pesquisar o que mais eles perguntam, o que mais envolve a torcida mesmo nas dúvidas, e também dentro até dos próprios comentários. A gente sempre tenta interagir muito com eles. Em relação ao nosso trabalho hoje na Arena, eu acho que ele é muito diverso, sabe? Ele passa tanto por essa esfera da assessoria de imprensa, da parte institucional, até mesmo na parte da estratégia mesmo, tanto nas vendas das cadeiras cativas, seja na venda dos camarotes. Então, hoje eu tenho visto a minha atuação dentro da parte de marketing da Arena muito... enfim, pegando, eu acho que várias áreas, vários setores, assim, e que eu acho que tem enriquecido muito a minha visão enquanto gerente de marketing, e eu tenho certeza que isso pode reverberar muito bem também para o trabalho que eu tenho entregado hoje aí tanto para a torcida quanto para a empresa em si. Tá certo. Estou recebendo aqui, a gente tem algumas imagens das obras da Arena MRV para a gente mostrar neste momento. O pessoal que está nos acompanhando em casa pelo Facebook, pelo Twitter, são imagens ao vivo, tá? Olha aí, imagens ao vivo, tempo real, drone, nesse momento sobrevoando as obras, o canteiro de obras da Arena MRV. Quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, imagens ao vivo da TV Galo, direto ali do bairro Califórnia, onde está sendo construída a Arena MRV, 3 câmeras diferentes. A gente está vendo aí imagens de drone também, bem legal, para você que está nos acompanhando nessa live especial da TV Galo, para você já ir matando a sua curiosidade, para você ir saciando já essa ansiedade que você tem neste momento de ver a nossa casa pronta. Mas como o Bruno já antecipou, né, a gente tem um cronograma todo a ser seguido em breve, aí, por volta de 2022, a expectativa é de que a gente já tenha o estádio à nossa disposição. As obras seguem a todo vapor. Depois que deu o pontapé inicial, não tem como mais parar. E aí, então final de tarde bonito, hein? O drone sobrevoando, muito bacana. E aí, ao fundo, o destaque, né, da área de preservação, a mata que está sendo preservada nas obras da Arena MRV. Mas vamos lá, né, Leilane, para as perguntas que chegam dos torcedores do Atlético no inbox da Arena MRV, também para a assessoria de comunicação do Clube Atlético Mineiro. E acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é a seguinte, né? No Independência, a torcida rival fica atrás das cabines de rádio e TV. Muitas vezes, por isso, pela TV e pelo rádio, parece que os adversários cantam mais. Essa questão, ela foi pensada para a Arena? Acho que o Klaus pode responder isso aí para a gente, né, Klaus? O que a gente tem que entender é que a Arena MRV ela tem dono, né? E ela é do Atlético. Então, pode ter convicção, a gente pensou nisso sim.
todo o setor de comunicação, de rádio, transmissão de TV e também os profissionais de imprensa, eles estão implantados na arquibancada superior, no final da arquibancada superior, né? Então a gente fez ali no final da arquibancada um bloco elevado onde a gente colocou ali os profissionais da imprensa, e ali a gente tem aproximadamente 13 cabines de rádio, mais 3 cabines de transmissão, cada uma com seu estúdio, e à frente dela a gente tem mais de 53 mesas para que os também radialistas, jornalistas possam operar, trabalhar diretamente dessas mesas. Abaixo deles, nós temos exclusivamente torcida do Atlético. A gente não tem de forma alguma a torcida visitante ou adversário nessa área, né? O que eu disse a arena é do Atlético. Então, esse cuidado a gente tomou sim. Outro cuidado relevante com relação ao posicionamento da torcida adversária que a gente tomou, dela não ficar no raio da câmera, né, que está fazendo a transmissão oficial. Foi sim uma preocupação nossa. Obviamente que se acontecer um gol do adversário, eles devem buscar uma forma de focar esse torcedor adversário, mas que na transmissão corriqueira, não, né? A gente quer mostrar a marca do Atlético, a gente quer mostrar a torcida do Atlético e o nosso poder com relação a isso. Onde que hoje está localizada a torcida adversária, né? Eu já ia te perguntar isso. Hoje essa imprensa toda ela está localizada no setor oeste, e aí no final do setor oeste, que é uma lateral, né, como se fosse o setor roxo do Mineirão, que onde fica a imprensa hoje, né, a gente tem no final do setor oeste a quina de escanteio. E aí a gente colocou naquela porção da quina do escanteio, e aí cumprindo os 10%, chegando mais para perto, quase no eixo do gol sul. Então é mais ou menos esse posicionamento. Uma outra preocupação que a gente teve também com relação à torcida adversária, da gente colocar a nossa torcida organizada de forma oposta a ela, né, para que a nossa torcida adversária também possa, com o volume do seu som, abafar o volume do som da torcida adversária. Então, e a nossa torcida organizada, ela está mais próxima ao campo, enquanto a torcida adversária está num setor mais distante do campo. Então, tudo isso foi muito bem pensado, com esse cuidado e com esse entendimento de que a Arena MRV ela é a casa do atleticano, e a gente entende também que a gente começa ganhando o jogo por aí. Perfeito, excelente explicação. E tem mais uma pergunta, né? Tem muita pergunta para a gente responder ao longo dessa live especial. E a próxima que a gente separou, pois não, Leilane? Eu até pedi para você citar o nome dos torcedores aí, para eles se sentirem completamente representados. Claro. Pode sempre falar o nome deles aí, até bom que eles se situam. A próxima, inclusive, é do Jefinho OLR, que mandou a seguinte questão. Ele quer saber se tem possibilidade da Arena ter um setor sem cadeiras, como as do Grêmio e do Corinthians. Bruno Musi, eu acho que essa aí pode ficar para você, rapaz. Não, tem sim, Pinel. A gente tem no setor sul da Arena uma área específica para a torcida organizada. A gente pretende que essa área seja uma área sem cadeiras, que seja uma área onde o torcedor possa assistir o jogo sem cadeiras. No entanto, existe uma instrução técnica do Corpo de Bombeiro, que é a IT 37, no item, como diz o Klaus aqui, o item 5.1.11, que qualquer nova edificação ela não permite que espectadores assistam em pé. Essa é uma instrução do Corpo de Bombeiro. Então, o que está acontecendo, né? Existe também um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que isso que permita que a gente não precise colocar aquele setor ali com cadeiras. Mas eu acho que o mais importante é abrir um diálogo com o Corpo de Bombeiros, porque as outras arenas do país, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, elas têm essas mesmas áreas, sem cadeiras, e os espectadores conseguem assistir com segurança.
Então, eu acho que o ponto-chave aqui é abrir esse diálogo com o Corpo de Bombeiros, explicar e provar que isso é possível que aconteça. Então, é esse caminho que nós vamos seguir. Então, assim, não é simplesmente uma decisão, a gente quer ou não quer colocar a cadeira. Existe uma instrução que não permite, e a gente vai abrir esse diálogo para mostrar que isso é possível, né, que já acontece. Então, eu acho que essa é a resposta direta aí para esse questionamento. Excelente. Podemos ir para uma próxima questão, né? Uma questão que foi enviada pelo Matheus Santos. Ele quer saber o seguinte: uma das coisas que eu acredito que a massa atleticana mais quer é uma atmosfera de pressão enorme. Pensando nisso, gostaria de saber a distância dos 4 lados do gramado em relação à arquibancada e, se possível, uma comparação dessas medidas com o Indepa e o Mineirão. Klaus, essa aí acho que você consegue mandar pra gente, né? Pinel, isso aí foi premissa básica do projeto, né? Quando o Atlético procurou a gente, é a cara do atleticano, é um estádio com compressão, com a gritaria da torcida. Então, a gente teve que partir dessa premissa para a concepção do projeto, né? Hoje, a Arena MRV, ela está prevista com os afastamentos laterais de 8,5 metros e os afastamentos de fundo atrás do gol com 10,25 metros. Bom, por que essas medidas, né? Obviamente, a gente tem uma limitação técnica que o manual da FIFA, pela experiência que a FIFA tem em estádios e etc., ela elabora instruções técnicas para elaboração de estádios e a gente trabalha exatamente com as dimensões mínimas que esse manual traz para a gente. E o que esse manual ele tenta se cercar, né, da questão de visibilidade e, por outro lado, também a acústica que a arena pode ter. Bom, quando a gente vai comparar as nossas dimensões de 8,5 lateral, 10,25 fundos, com os estádios que a gente citou, como, por exemplo, o Mineirão. O Mineirão é um estádio, a gente tem uma arena. Só aí já é um modelo completamente diferente de edificação, né? Só de ser um estádio, o estádio ele traz muito mais aquele conceito olímpico. Antigamente você tinha ainda pistas de atletismo em volta e etc. Você tem um distanciamento do objeto muito grande, né? E esse distanciamento do objeto, obviamente, imagine que você tem um copo sobre a mesa e 46 mil pessoas querem ver esse copo. Se todo mundo ficar em cima do copo, só os da frente vão ver. Então, quanto mais distante esse copo ficar, mais gente vai conseguir ver, mas ao mesmo tempo vai conseguir enxergar esse copo com menos qualidade. Então, a matemática é a gente descobrir qual que é o distanciamento correto para a gente estar vendo esse objeto. Então, falei o que é o modelo de estádio e agora no modelo de arena. O modelo de arena, ele é um modelo que ele é mais fechado, a gente tem a arena do Grêmio, a arena do Corinthians, etc., que você tem mesmo a proximidade do torcedor em relação a esse objeto. E aí a grande preocupação torna-se visibilidade. Bom, fechando essa equação, a gente viu que com 8,5 metros na lateral e 10,25 metros de fundos, atendendo aos parâmetros mínimos da FIFA, a gente conseguia trazer esse torcedor do Atlético o mais próximo ao campo possível, garantindo a ele os ângulos de visibilidade para que ele possa ver do ponto onde ele estiver todos os limites do gramado, né? Todos os limites da área de jogo. E esse, com convicção, foi um dos maiores desafios. A partir do momento que a gente coloca esse torcedor tão próximo ao campo, obviamente que a pressão da torcida, o grito da torcida vai chegar muito mais forte na área de jogo, né? E aí, se a gente comparar, por exemplo, com o Mineirão, a profundidade de fundo é 18 metros. Né? Então, o grito da torcida está muito distante de onde os atletas estão jogando. Outra coisa, a boca, né, a cobertura do Mineirão, ela é de uma dimensão muito grande, então ali escapa muita vibração da torcida. Você pega, por exemplo, o Independência ele tem uma relação mais próxima, onde as laterais da Independência são 6,5 metros e a profundidade mais ou menos uns 8 metros. Mas aí você tem problema de visibilidade no Independência, que é um fator que a gente tenta a todo momento evitar, e você tem no Independência uma das laterais abertas. Então, o grito da torcida organizada do Atlético, ele vaza para o bairro do Horto.
né? Ele não fica contido dentro da edificação. Então a Arena MRV, além dessa preocupação de colocar o torcedor mais próximo ao campo, para dar pressão, para ele também ver o objeto com maior qualidade, né? Porque ele está mais próximo da área de jogo, ele ainda está fechado dentro de um caldeirão, que a nossa cobertura tem um tratamento acústico. Tratamento acústico, ao mesmo tempo que ela trabalha para que esse som não saia e atrapalhe a vizinhança, ela faz com que esse som fique ali dentro do nosso caldeirão e nos ajude também a ganhar o jogo, né? Então, nessa relação, eu comentei dos distanciamentos do Mineirão e do Independência, e eu queria trazer aqui uma referência para o torcedor atleticano, que é a Arena do Corinthians. A Arena do Corinthians, ela tem uma relação muito próxima com a que a gente está aplicando na Arena MRV. Ela tem aproximadamente esses 8 metros na lateral e esses 10 metros de fundo, né? Em termos de escala de edificação, a Arena MRV ela se assemelha muito a uma escala da Arena Amazônia. Estou dando essas referências para o torcedor, depois entra aí no Google Street View, que dá para entrar nesses estádios e já imaginar a nossa arena um pouco. Eu vou falar um negócio, viu, Klaus? Por experiência própria, em 2014, pelo Sistema Globo de Rádio, eu passei 18 dias em Manaus, acompanhando os jogos da Copa na Arena da Amazônia, e assim, se é uma grande referência que você mencionou, o torcedor do Atlético pode ficar preparado que não ficará decepcionado, porque a acústica da Arena da Amazônia, de fato, é impressionante e chama muita atenção. E eu já tô aqui ansioso para sentir a energia da massa na nossa casa. E isso é interessante, quando eu falo que o estádio é do Atlético, né? Ela foi pensada para o torcedor atleticano, a gente sabe a raça que o torcedor atleticano tem, é uma característica nossa, a gente não podia abrir mão disso de forma alguma, né? E quando eu comento da Arena da Amazônia, é porque ela tem uma distribuição de níveis muito parecidas com a nossa, né? Ela tem uma arquibancada inferior, camarotes no meio e depois uma arquibancada superior. Então ela se assemelha muito em escala e em distribuição. Acho que é um estádio de 42 mil, né, assentos mais ou menos, a gente está com 46. Então é um estádio que tem mais ou menos a mesma dimensão da gente, e o Corinthians com uma relação de distanciamento do espectador ao campo. Eu particularmente estou com uma referência boa aqui, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético não ficará decepcionado. Vou passar para uma próxima pergunta, né? Pergunta enviada pelo Lucas Félix. Ele quer saber se há no projeto, até é interessante a gente entrar nessa área agora da sustentabilidade. Há no projeto uma estratégia para gestão sustentável, como, por exemplo, geração de energia solar ou aproveitamento de água de chuva? Carlos Antônio, acho que você pode responder para a gente essa questão enviada, repito, pelo Lucas Félix. Bom, só complementando aí, você falou, Pinel, da área de preservação aqui. A gente tem uma área de preservação de 26 mil metros quadrados, né, que o drone deve ter captado aqui na nossa área, e lembrando que a gente tem uma área anexa aqui bem próxima, o Bruno sempre falou disso aí, vai ser entregue para a comunidade, que é chamada aqui, né, localmente de Mata dos Morcegos. Então a gente tem 26 aqui no terreno e mais 76 aqui, bem próximos aqui, a 100, 200 passos aqui, tá, que a gente vai entregar para essa comunidade aí. Essa área vai ser toda tratada, cuidada, cercada e gerida pela Arena por 30 anos, é o nosso compromisso. Boa. E brincando aí também, você perguntou da Leilane, o Bruno acho que concorda, a Leilane hoje demanda mais da gente do que a obra, né, Bruno? E continuarei, podem apostar. Inclusive, eu acho que vale a pena também dizer um pouco da esplanada, né, gente? Eu acho que a esplanada também é um grande ganho aí para a sociedade. A esplanada, desculpa, foi bom você ter falado, eu trouxe uns números aqui, eu até andei anotando, fazendo o dever de casa aqui, né? A gente tem 34 mil metros quadrados de esplanada, não é isso, Klaus? O último registro que eu tenho deve estar muito próximo disso. Perfeito, Carlos. 34 mil, e eu chegando hoje aqui, de manhã, eu vi muita gente fazendo caminhada aqui, não no entorno aqui do terreno, mas aqui próximo, aqui no viaduto próximo aqui, fazendo uma espécie de circuito, e esse pessoal fatalmente vai vir todo para cá, né? Assim que a gente entregar isso aqui pro pessoal. Mas falando aí de sustentabilidade,
Eu acho que o meu princípio, né, é que as ações sustentáveis todas, elas têm que ser também economicamente viáveis, né, opinião? Aí uma coisa não fica dissociada da outra. Falando aí de aproveitamento de água pluvial, tá? A gente tem, só para quantificar em números aí, de uma forma bem simples, a gente está captando essa água de chuva na nossa cobertura. A gente tem uma área de captação de praticamente 20 mil metros quadrados. Então, só para ter uma ideia aí, são mais de 2 campos de futebol. Então, a gente capta essa água, a gente leva para reservatórios. Eu vou também dar ideia de números aí. A gente tem de água de chuva reservada aqui na arena, a gente tem 1.050.000 metros cúbicos. Só para vocês terem uma ideia, essa reserva de água de chuva, ela equivale a 3 vezes a nossa reserva de água potável, que são 335 mil litros. Para vocês terem uma ideia aí da dimensão dessas reservas. São 3 vezes o volume de água potável. Obviamente, o uso dessa água, né? Vamos lá. A gente vai usar isso aí para sanitário, mictório, né? Limpeza e irrigação, tá certo? É isso que está sendo previsto. E para dar uma ideia um pouco maior, quando a gente considera o volume total de água aproveitada no ano, tá? A gente está falando de 30 milhões de litros. Para a gente ter uma ideia, de novo, são o equivalente a 12 piscinas olímpicas. Bom. Então, falando da parte de água, é isso. Falando da parte de energia fotovoltaica, desculpa. A nossa captação da cobertura, ela é 1 milhão de litros, né? 1.000 metros cúbicos. A gente tem reserva, a gente reserva aqui dentro da arena, o somatório dos nossos reservatórios são 1.050.000 litros. Perfeito. E é praticamente meia piscina olímpica de reserva de água de chuva. Quando a gente considera isso ao longo do ano, a gente vai gerar uma economia para a arena e, consequentemente, né, para o meio ambiente, né, de 30 milhões de litros. São equivalentes a 12 piscinas olímpicas, aí, o que a gente deixa de demandar no sistema público. É o que eu falei, tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental e também econômico, né? Isso é bom para todo mundo, para o meio ambiente e também para a viabilidade aí do negócio, né? Falando de energia fotovoltaica, não sei se o Bruno quer falar ou a gente... Acho que deu uma pequena travada na conexão. Você está indo. Eu posso... Muito bem, Pneu, que ele está de parabéns, ele pode continuar complementando a fotovoltaica. Eu já respondi essa pergunta várias vezes, vamos ver se ele vai responder aí, né? Do mesmo jeito. A primeira questão da energia fotovoltaica a gente levou foi sempre para o Klaus aí, porque ela gera, né, um impacto quase direto na arquitetura, porque todo mundo conhece o projeto aí, a gente tem uma cobertura integrada com a fachada, né, uma coisa contínua. E a gente sabe que a nossa fachada e cobertura, elas têm aí uma alternância entre uma cor, um cinza, não é, Klaus, e um branco, não é isso? Então, o primeiro ponto é que geraria um impacto aí. Mas se a gente desprezar esse ponto, uma segunda coisa que tem que ficar clara é que a arena não seria aí, dentro de 2 ou 3 estudos iniciais que a gente contratou, a gente não seria autossustentável. As pessoas tendem a achar que a gente, a rigor, poderia até se desligar da rede, vamos brincar assim. Não, a gente não seria autossustentável, autossuficiente, tá certo? O terceiro ponto essas placas fatalmente seriam distribuídas na cobertura e isso geraria aí uma sobrecarga. A gente, no frigir dos ovos, a gente entende que essa implantação aí a gente não vai viabilizar. O Bruno determinou aí alguns estudos para geração parcial disso, para a gente tentar atender o dia a dia aqui da arena, né? Mas efetivamente para grandes eventos essa energia
ela não é viável para a gente aqui. Se o Bruno quiser falar um pouquinho aí de mercado livre aí, entrar numa outra seara aí, por favor, me ajuda aí. Não, acho que está bem colocado. Acho que são esses 3 principais pontos aí. É uma questão arquitetônica, uma questão estrutural e uma questão econômica. Acho que são os 3 pontos principais, mas a gente está estudando, sim, a fotovoltaica para outros usos e em breve a gente deve detalhar isso melhor. Ô, Pinel, só lembrando aí, para não passar aqui batido, a nossa iluminação esportiva deve ser toda instalada em LED. Só com essa medida aí a gente já gera uma redução de consumo muito alta, né? O que vai ajudar a gente aí de novo, né, a fechar as contas aí final do mês. Isso é importante, essa iluminação de LED, Pinel, porque, se eu não me engano, acho que não tem nenhum estádio brasileiro que tem iluminação de LED. E talvez a Arena, eu não sei como estão os outros estádios em questão de atualizações, mas talvez a gente seja o primeiro aí. Eu sabia que o Pacaembu o Morumbi estava avaliando, mas não sei o que evoluiu. E é interessante até a gente falar dessa questão da iluminação de LED, porque para que o torcedor entenda mais facilmente a diferença do sistema de iluminação que os estádios usam hoje em dia, um sistema de LED, né? Quando a gente tem uma queda de energia no estádio, leva-se pelo menos 10 minutos para que a iluminação seja totalmente reestabelecida. Restabelecida, perfeito. E as lâmpadas de LED permitem um tempo muito mais curto para esse processo, né, Carlos? Até onde a gente foi informado, claro. Até onde a gente foi informado, esse restabelecimento é praticamente instantâneo, né? Eu estava aí para adicionar esse comentário, você vem em boa hora aí, mas é exatamente isso. Então, aquele problema que a gente tem, né, desse tempo de recuperação aí, porque as lâmpadas, eu acho que elas têm que passar por um processo de resfriamento, né, as lâmpadas convencionais, né, o que a lâmpada de LED não demanda. Pensando bem, talvez é melhor a gente voltar para a loja, né, e deixar um tempo de recuperação maior. Não sei se todo mundo pegou a referência, mas vou tocar o barco aqui. Vamos lá, deixa eu registrar mais uma pergunta aqui. Pergunta que chegou do Rafa Mota com 2 T's, diga-se de passagem. É sobre canalização da nascente e do córrego Tejuco. Há risco de algum problema futuro com a Arena MRV em cima dessa canalização, como diante de fortes chuvas, como as que tivemos no início de 2020? E se romper alguma manilha? Carlos, essa aí também acho que está mais para você, e é importante a gente falar até que não há canalização da nascente. Perfeito. As nascentes estão preservadas, né? A legislação determina um raio de preservação de 50 metros e o projeto o tempo todo mostrou isso, e a primeira providência nossa aqui foi justamente mandar cercar isso, delimitar isso fisicamente, visualmente. Então foi essa a primeira providência nossa. Vamos falar primeiro do espaço extra-arena, eu acho que é o mais importante, né? Porque a preocupação das pessoas vocês vão chegar, vão colocar uma obra e vão jogar o problema para frente, né? De inundação, por exemplo, né? Isso a gente passou aí por processo rigoroso aí junto ao Comitê de Bacia do Rio das Velhas, um processo longo, onde a gente teve que comprovar que nós vamos ainda, né, a gente já tem isso em projeto, a gente vai instalar um dispositivo que vai reter essa água de chuva, e essa água vai ser gradualmente, depois da interrupção da chuva, ela vai sendo devolvida ao sistema de forma a não agravar o problema que a gente sabe de enchente. Então, a primeira preocupação é com o público externo, né? O segundo ponto seria a canalização interna aqui. Eu sempre brinco aí, meu irmão é piloto e a gente está em cima disso. É como se ele estivesse pilotando um avião. Se der problema nessa canalização nossa, os primeiros atingidos, né, seremos nós mesmos aqui, o próprio empreendimento. Então, a gente teve um cuidado muito grande. A gente está estendendo uma canalização, deixar isso claro também. O Tejuco ele já é praticamente todo canalizado. Então a gente... Vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo. Perfeito. Então, o Tejuco já é praticamente todo canalizado, a gente está fazendo uma extensão dessa canalização, né, na parte correspondente aqui ao nosso terreno, de novo preservando as nascentes. E essa canalização é o seguinte, traduzindo aí, tentando traduzir de uma forma bem simplificada. Numa chuva muito forte, que é uma chuva que a gente chama de TR, quando o pessoal fala em tempo de recorrência, essa canalização foi dimensionada por uma chuva de 100 anos. Ou seja, espera-se que você tenha um evento desse a cada 100 anos. Nós estamos trabalhando ainda com números oficiais. Alguém pode questionar, mas as chuvas são cada vez mais intensas. Mas os dados oficiais ainda não foram revisados. Então, nós estamos trabalhando com os dados oficiais disponíveis. Então, por uma chuva muito intensa, essa nossa área de preservação, ela lança nessa canalização nossa 1.200 litros por segundo. Tá? Chamar a atenção, por segundo, não é por minuto. É praticamente uma caixa d'água dessa residencial a cada segundo. Então, o nosso diâmetro nominal, teórico, nós teríamos que trabalhar com uma canalização de 1 metro de diâmetro. A gente está trabalhando com uma canalização de 2. Tá certo? Então, pode parecer que a gente está trabalhando com uma canalização dobrada? Não. Para quem entende um pouquinho mais aí de área, de seção, a gente está trabalhando com uma canalização 4 vezes a necessária. A gente adotou isso, não é para fazer graça, não é porque a gente é perdulário, justamente para a gente ter uma canalização de 2 metros, onde a gente permita uma entrada de pessoas, uma eventual manutenção com conforto para essa pessoa, que lá daqui na operação da arena vai justamente entrar nessa canalização aí. Perfeito. E eu acabei até pulando uma pergunta aqui, né? Me atrapalhei, mas eu volto na questão que é para você, inclusive, Carlos, sobre a perspectiva de certificação de sustentabilidade. Qual é a expectativa nesse sentido? Uma pergunta do Matheus Henrique. O Klaus, eu vou pedir uma ajuda aí para o Klaus. O Pinel, só complementando aqui, a nossa caixa de detenção, ela tem 2 milhões de litros, tá? Só para vocês terem uma ideia, é o equivalente a uma piscina olímpica. E eu andei brincando com as contas aqui. Se a gente considerar numa obra predial, que a gente considera que uma pessoa consome 200 litros de água por dia, essa nossa caixa é suficiente para uma pessoa se manter durante 30 anos, tá? Só para brincar com os números aí. Mas é uma piscina olímpica de 50 metros, tá, Pneu? Com 9 metros de altura e 4 de largura. Não é uma piscina olímpica rasa, não. É uma piscina olímpica tem 9 metros de altura. Importante falar, importante dizer isso. Tá, uma piscina olímpica essa. Tem um projeto todo especial para ela, com suas fundações, suas cargas. É um projeto bem complexo aí para ela. O Pinel, a certificação, pediu uma ajuda para o Klaus, a gente aderiu aí lá no início, o Klaus, de novo, o Klaus, eles sempre foram muito abertos, né? Então a gente contratou uma consultoria ligada ao FMG, Escola de Arquitetura, não é isso, Klaus? Isso. A gente está aderindo aí ao Procel, que todo mundo conhece aí, que na verdade é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Eu vou deixar o Klaus falar um pouquinho aí mais disso. A hora que a gente adere a um programa desse, né, de eficiência energética, a gente também não está fazendo graça, não. A gente também está preocupado com a nossa operação e com o meio ambiente, claro. Né, e a parceira nossa, né, a responsável técnica que está à frente desse processo, é a doutora Roberta Vieira, né, ela é professora na Federal, ela está à frente lá do LabCom, que é o laboratório da Federal, que trabalha conforto ambiental e eficiência energética no ambiente construído. Né, ela é vice-presidente nacional de tecnologia do ambiente construído, que é a ANTAC. Então a gente se preocupou sim em se cercar dos melhores profissionais e a questão da certificação, obviamente que ela agrega muito à edificação e ela auxilia muito no dia a dia, né, na operação
da Arena. O selo Procel, ele é um selo que o cidadão brasileiro tem muito contato com ele é aquele que está na sua geladeira, ele é aquele que grandes empresas do mercado brasileiro atuam com ele, Brastemp, você tem Fiat, enfim, de vários setores trabalham com esse selo. É o que está aparecendo aí no ar-condicionado do Carlos aí, se você olhar para cima aí você vai ver o selo presente ali. Então, sim, a gente está buscando a certificação. Obviamente que a gente tem algumas metas para essa certificação, a gente quer certificar a Arena no nível mais alto possível para uma edificação, que é o Triple nível A. O Triple A, que são os 3 As, né? E aí trazendo um pouco para o torcedor, o que é isso, né? Que certificação é essa, né? Você imagina, se você tiver um espaço, digamos que a gente coloca a nossa cobertura preta, toda preta, obviamente a gente vai ter um espaço ali embaixo com muito calor, e o muito calor vai fazer com que a gente opere com mais ar-condicionado, com mais sistemas de trocando o ar da arena e tudo mais. Eu dei um exemplo aqui agora que veio à minha cabeça, mas para tentar elucidar todo mundo, e o que justifica, de repente, hoje uma escolha de uma cobertura branca e cinza, né? A gente tentando remeter às listas do Atlético, mas da mesma forma atendendo a esses preceitos também de sustentabilidade e energéticos. Então... Ô, Pinel, só não sei como é que tá o tempo aí, mas só em 30 segundos eu complemento aí. O Klaus falou desses pilares aí, desse selo. Ele mencionou aí a própria arquitetura, né, que o pessoal chama lá de envoltória. Então a gente tem que priorizar cores claras, ventilação natural, iluminação natural, que são coisas muito intuitivas aí, na verdade, né? A gente não está reinventando a roda. A verdade é essa, é ter bom senso e aproveitar aí o que está disponível aí, né, que o meio ambiente oferece. O primeiro pilar é a arquitetura, um outro pilar importante, a gente sabe, é a iluminação, né? A gente até falou um pouquinho do LED aí, então existe um foco grande na iluminação. Então a gente vai trabalhar com 100% de LED, com acendimento sensorizado. Algumas áreas a gente vai ter um acendimento centralizado, né? Para a gente não ter efetivamente áreas acesas sem necessidade. E a gente sabe também o terceiro pilar aí seria a parte de ar-condicionado, que o próprio Klaus já comentou, né? Um bônus que a gente ganha seria a parte de elevadores. A gente também vai buscar elevadores aí de última geração, como tem que ser, né? Então são esses 3 pilares aí com bônus para elevadores, né? Numa edificação convencional aí a parte de aquecimento de água também entraria, mas na arena a demanda de água quente é praticamente desprezível. Então é isso, basicamente é isso que o Klaus falou com esse complemento. Perfeito. Mas de novo, né? A gente tem que buscar viabilizar a operação lá na frente, né? Nada disso é para fazer graça e é isso aí. Entendi. A gente está chegando a 1 hora de live, falamos ao vivo no Twitter do Clube Atlético Mineiro, na fanpage do Galo, no Facebook e em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Inscreva-se, curta esta transmissão que você está acompanhando neste momento, ative as notificações para ser informado sempre que um vídeo for publicado. E essa é uma iniciativa que a Arena MRV está tendo a partir de hoje, né, para tirar dúvidas dos torcedores que estão nos acompanhando, os torcedores atleticanos, das torcedoras alvinegras, ansiosos todos para ver a Arena MRV erguida de forma rápida. E eu queria até aproveitar, Leilane, para fazer uma pergunta. Daqui a pouquinho a gente dá sequência às perguntas que chegam para a gente, Leilane, mas eu queria saber como é que está o trabalho junto à comunidade local, né? O que vocês podem falar para a gente a respeito dessas atividades? Legal, Pinel. A gente, na verdade, a gente contratou uma empresa, né, a Golder, juntamente com a Anglo Social, que estão sendo as empresas responsáveis por essa conexão, por esse canal com a comunidade. E atualmente a gente está com um grupo de WhatsApp, uma lista de transmissão de WhatsApp ativa, onde a gente sempre encaminha as novidades a respeito da obra, o andamento da obra, a forma como eles podem manter o contato conosco, a questão da previsão de empregos. Então, a nossa ideia é realmente aproximar essa comunidade, né, promovendo inclusive algumas ações legais, né, e super sustentáveis com eles,
É claro que isso vai ser um processo, né? Nesse momento a gente está um pouco paralisado com as ações presenciais, as físicas, mas a gente continua se aproximando muito bem deles no quesito, pelo menos ali, o quesito online. Enfim, a gente já tem mais ou menos uma lista de transmissão com aproximadamente 700 pessoas inscritas e temos recebido vários e-mails dessas pessoas, direto a gente tem batido uma bolinha ali com eles. Então, tá bem legal esse canal com eles. A gente chegou até a fazer, muito recentemente, numa escola municipal lá próxima à Arena, um encontro com a Arena MRV, justamente para explicar para eles os projetos, né? Nessa ocasião, o próprio Klaus participou, o Bruno, a gente esteve também com a equipe da Racional Engenharia, enfim, tivemos com várias frentes aí da Arena, justamente para mantê-los completamente conectados e informados. Aproveitando até, Pinel, essa questão do Tira Dúvidas da Arena, eu tenho visto que tem muita gente aqui mandando várias perguntas para a gente. A gente não está respondendo essas perguntas agora, tá? A gente está respondendo perguntas que nós já recebemos dentro das nossas redes sociais da Arena MRV, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, vou pedir para vocês entrarem lá, começarem a seguir a gente, quem ainda não segue, e aí enviar essas perguntas por lá, que a gente cria aí novos lives, ou que seja, até mesmo perguntas diretamente lá pelo inbox, tá bom? Perfeito. Aproveita Aí. né? É importante. Certíssimo. Aliás, aproveita e passa pra gente, né, as redes, né, da Arena MRV, para quem ainda não conhece. Legal, então a gente tem o Insta, a gente está lá como @ArenaMRV, o Twitter também como @ArenaMRV, e podem também nos seguir no YouTube, porque a gente tem muitas novidades aí em breve, o Bruno vai até falar um pouquinho delas aí para frente também. Maravilha, obrigado, Leilane. Vamos dar sequência então às questões enviadas previamente por torcedores para a Leilane, também para a assessoria de comunicação do Atlético, para as redes digitais do Galo. Uma dúvida importante, inclusive, tá? Do Tadeu Coelho. Ele quer saber o seguinte: como vão ser as áreas para cadeirantes? Ele é vice-presidente da EFICE Galo, que é a primeira torcida de deficientes do Brasil. Ele, inclusive, se disponibiliza, né, para contribuir de alguma forma, se vocês acharem necessários. E eu quero até incrementar a essa pergunta a dúvida do Wellington Ferreira, que é cadeirante, e ele quer saber o seguinte: cadeirantes, deficientes visuais e outras pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, elas terão acesso próximo ao campo? E ele pergunta isso justamente porque no Mineirão e no Independência, que são os dois estádios disponíveis hoje em Belo Horizonte, o acesso a essas pessoas fica mais distante do campo. Por isso, então, a dúvida dele. Bruno, Klaus, fiquem à vontade para... Eu vou só fazer passar a bola para o Klaus aqui, mas eu acho que esse é um ponto tão importante para a Arena, e que foi pensado e que foi repensado em função de sugestões, e aí entra o elogio, né, que o Carlinhos fez à equipe do Bernardo e ao Klaus, de acatar essas sugestões e trazer esses insights para dentro da Arena, para que eles pudessem repensar e replanejar. E aí eu diria que hoje, em função até de um comentário que chegou do João Francisco, o Klaus avaliou, internalizou isso e colocou isso no papel. E aí eu acho que vale a pena o Klaus explorar bastante essa parte de acessibilidade, porque nós temos uma solução hoje das mais bacanas, e é muito legal mesmo o que a Arena tá se dispondo a fazer de forma arquitetônica, sabe? Então, Klaus, é com você, eu sei que foi o mestre dessa adequação, e a gente tem um legal para entregar. Obrigado, e vocês participaram de todo o processo junto com a gente, então complementa aí também. Com essa pergunta específica, eu vou me permitir alongar um pouquinho mais na resposta dela, que eu acho que ela merece mesmo, né? Acho que o Pinel, na introdução aí, ele citou para a gente o Independência e o Mineirão, que são as nossas maiores referências, né? Mas a gente está falando de um empreendimento de 1965 e um outro de 1950, né? E que esses empreendimentos, eles foram feitos à sua época, ao seu tempo, possivelmente, creio eu, tenho convicção disso, dentro das legislações aplicáveis, né, dentro dos conceitos aplicados à época. E é fato que essa população, desde então, está sedenta por alguma coisa, né? Eles querem o posicionamento deles, a representatividade deles dentro dos espaços públicos.
Se você imaginar que hoje a normatização brasileira mais eficiente, mais robusta que a gente tem, que é a NBR 9050, que ela trata de acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, né, essa legislação ela é de 1983. Então, ela é posterior a ambos os exemplos que a gente tem aqui. Então, é natural que a população questione, que a população sinta um desconforto enorme frequentando esses espaços, porque ainda que a gente tenha feito ali a reforma que foi feita em 2014, você pode pegar um carro de 1950 ou 1965 que, por mais que você queira atualizá-lo ao momento atual, é muito complexo, né? Então, a Arena MRV, ela vem, sim, cobrindo aspectos normativos que nenhum outro empreendimento desse porte em Minas Gerais a gente tem, né? Então, eu entendo a pergunta e por isso que é tão interessante a gente trazer, e a pergunta, ela foca muito na questão do espaço do portador de cadeira de rodas ou do mobilidade reduzida dentro da arena. E aí eu vou ter que convidar também esse torcedor para a gente pensar fora, como é que ele vai chegar na arena e depois, quando ele chegar na arena, o que a gente pensou para ele lá dentro da arena, né? Existiu sim uma preocupação, não só da equipe de arquitetura, como também da equipe de trânsito, a equipe que tratou acessibilidade na arena, simulações, microsimulações de deslocamentos. Como é que esse torcedor chegaria na Arena MRV? E aí, seja ele vindo através de ônibus, do próprio metrô, né, sem cruzar com veículos, sempre através de passarelas ou através de calçadas e passeios mais largos que possam comportar esse público com segurança e com tranquilidade. Da mesma forma, aquele torcedor que vem com carro, a gente tem vagas dedicadas a eles, numa proporção que está na norma. Então, é muito dentro também daquilo que o Carlos comentou agora. A gente não está fazendo graça, a gente está cumprindo o que a lei pede, e a lei evoluiu muito desde quando foi estabelecido, né, o Mineirão e o Independência. Então, a partir do momento que esse torcedor ele chega na Arena MRV de carro, o carro dele ele vai estar estacionado no máximo 50 metros de uma circulação vertical, né? Então, todas essas vagas elas estão próximas de um elevador para conduzi-los para o interior da Arena MRV. Da mesma forma, os acessos à esplanada, né? Porque a esplanada tem um papel muito importante na arena, que é o local de concentração, controle, verificação de segurança da Arena MRV. Todo esse espaço é acessível através de rampas para portador de cadeira de rodas, na inclinação que a norma exige, né? Obviamente, a gente tem também escadas, a gente tem também elevadores, mas eu certifico e eu coloco muito forte essa questão da rampa, porque foi uma decisão de projeto. A hora que eu entrar dentro da arena, vocês vão entender melhor. Bom, passada a catraca, que já é um outro ponto, né? A nossa arena, inclusive as catracas são pensadas para o portador de mobilidade reduzida, e a gente tem que pensar num negócio que é natural. O torcedor ele chegou na catraca, não passou o ingresso, ele tem que voltar para trás, você tem que ter um espaço de manobra para esse cadeirante, você tem que ter uma área de saída também desse cadeirante, tudo isso foi pensado. E a partir do momento que esse usuário, né, ele acessa a Arena MRV, ele vai ter a possibilidade de chegar nos níveis superiores. A esplanada está no 5º pavimento, que diz respeito à arquibancada inferior. Então, aí já é um acesso em nível, né, não se discute. Já a arquibancada intermediária e a arquibancada superior, esse cadeirante ele vai ter algumas baterias de elevadores dedicados na operação a ele. Mas fora isso, a gente tomou uma decisão de projeto de que todos os acessos verticais, os maiores da arena, fossem estruturados em rampas. E por que isso, né, Pinel? Imagina que aconteça algum sinistro na Arena MRV, seja um incêndio, seja uma fuga em massa ou alguma coisa do tipo.
você gostaria de ter à sua frente uma grande escadaria ou um rampado para você descer? Então, veja bem, isso não é uma questão legal, isso é uma decisão de projeto, né? Foi o nosso olhar sobre o projeto e como que a gente gostaria que ele se comportasse nessas situações. Então, a Arena MRV, ela tem a possibilidade de conduzir esse portador de mobilidade reduzida através das rampas. Outras situações que a norma já cumpre, né, que você, dentro das caixas de escada, e sim a gente tem caixas de escada que vão trabalhar em momentos de pânico para ajudar a liberar o público. E essas caixas de escada resistentes a 2 horas de incêndio. E dentro dessas caixas de escada, a gente tem sim espaços para que esses cadeirantes possam aguardar ali por 2 horas em segurança até que possa ocorrer o resgate. Isto se ele não optar, por exemplo, em descer pelas rampas, né? A Arena MRV ela tem uma capacidade de evacuação de até 8 minutos numa situação como essa, né? E aí, falando estritamente mesmo do portador de cadeira de rodas, que o público não é só ele, o portador de cadeira de rodas, a gente também é o portador de mobilidade reduzida, que é aquele cara que quebrou a perna, ou a pessoa que tem alguma deficiência na dificuldade do andar, ou alguma coisa do tipo, e também o obeso, por exemplo, que conformam esse público, a gente teve toda a preocupação com relação ao conforto e a segurança desse público, né? E aí, imagina que acabou a energia na Arena MRV. A gente não está numa situação de pânico, mas é uma situação desconfortável. Os elevadores não estarão funcionando, né, numa situação como essa, a não ser aqueles ligados ao gerador, né? Esse torcedor, portador de cadeira de rodas, ele vai ter sim a possibilidade de descer pelas rampas, mas uma outra preocupação que a Arena MRV teve: todos os nossos níveis de arquibancada se conectam em nível com a rua. Então, tanto a arquibancada inferior, você tem um portão que dá acesso direto à rua. A arquibancada intermediária, que são os camarotes e lounges, eles têm acesso direto à rua. A arquibancada superior, ela tem acesso direto à rua. Então, esse público, ele vai ter diversas formas, seja por momento de fuga, que a gente gostaria mesmo que não acontecesse, mas seja também pelo conforto de cair a luz e alguma coisa do tipo. E aí, agora falando desse espaço que o portador de cadeira de rodas vai ocupar dentro da Arena MRV. Primeiramente, a proporção, a quantidade desses assentos. Hoje a gente tem um decreto federal, eu posso até falar um número dele, que vem para a gente citar. Hoje a gente tem um decreto federal 9404, né, de 2018, que ele traz para a gente o cálculo dessa proporcionalidade, dá aproximadamente 1% da capacidade do estádio. Então eu estou querendo dizer que assentos de portadores de cadeiras de rodas a gente tem aproximadamente 460 na Arena MRV, e todos eles com o seu acompanhante ao lado. E aí a nossa preocupação não é puramente... Klaus, só para tirar uma dúvida, 460 assentos seriam 230 para cadeirantes com acompanhante? Não, 460 específicos? Espaços para cadeirantes, né? 460 espaços para cadeirantes e cada qual com o seu acompanhante. Além desse quantitativo, que é relevante, a gente também teve a preocupação, claro, de possibilitar para esse torcedor assistir o jogo da arquibancada que ele desejar, do ticket que ele desejar. Então, esse torcedor ele vai poder estar presente em todas as situações do estádio, seja na arquibancada inferior, seja na arquibancada intermediária, seja na arquibancada superior, com o conforto e a segurança que a gente conseguiu pensar e tratar. Agora, falando sobre a visibilidade desse torcedor, né, que é um outro problema. Porque a maioria dos casos, né, que a gente pega é um comentário: no Mineirão é muito assim, no Independência é muito assado, e é o que eu sempre falo, é injusto a gente comparar, né? A gente está com uma defasagem de tempo
enorme e por mais que você tenha feito a revisão, são assuntos muito difíceis, né, de você conseguir ajustar um ângulo de visibilidade. Hoje, por exemplo, se você pega o Mineirão, na Superior, para a gente ter isso na cabeça, você está no Mineirão na Superior, entre os bares da Superior e a arquibancada, você tem uma escada que desce e depois sobe. Né? Então, assim, é uma situação difícil mesmo de você resolver numa edificação que já tá pronta. E a Arena MRV não, a Arena MRV ela vem com conceitos modernos, com conceitos inclusivos, né? E onde que a gente atuou? De fato, a lei não fala que você tem que entregar bons lugares ao portador de mobilidade reduzida, bons lugares ao cadeirante. Mas essa foi sim uma preocupação nossa. Hoje, na arquibancada inferior, a gente fez alguns platôs, algumas plataformas onde esse cadeirante vai ter seus lugares dedicados, de tal forma que o torcedor à sua frente possa ficar em pé e erguer a mão e ele não vai entrar no ângulo de visão desse portador de cadeira de rodas. Então, isso mostra a nossa preocupação, desde de onde ele entrou lá, até onde ele assistiu o jogo, e a nossa preocupação é em tirá-lo de dentro da arena com segurança. A mesma segurança e a mesma oportunidade que os outros torcedores terão. Né? Um outro caso, por exemplo, a arquibancada intermediária, no lounge, onde o portador de cadeira de rodas ocupa ali a primeira fileira. Então, ele já está, a visão é completamente livre para ele. E uma outra situação também é na arquibancada superior, que talvez é o maior desafio, né? Ele também ocupa a primeira fileira. A gente, por questões de simulação de evacuação e tudo mais, a gente encontrou o melhor lugar para eles ficarem, porque você imagina no momento de evacuação de uma arena como a do Galo, esse portador de cadeira de rodas ter que dar ré e atrás dele está passando uma multidão em pânico. Né? Então, até isso a gente teve que pesquisar como proceder. Então, a gente sempre teve, obviamente, o conceito do conforto, o conceito da visibilidade, mas muito mais forte ainda o conceito da segurança. Né? A hora da gente fazer as nossas escolhas aqui, a gente sempre passa... Eu acho que o mais tangível aí, né, Cláudio, assim, eu acho que todo mundo percebe, Pinel, é a visibilidade, né, assim, que é o mais... que é o impacto imediato, né, impactante. Então, assim, você pensar aqui numa arquibancada inferior, o cadeirante chega e ele pode ter uma pessoa na sua frente em pé, mesmo com o braço estendido, e ele consegue enxergar o campo, eu acho que raramente você verá uma situação dessa. Isso. E aí uma situação mesmo de uso, né, desse espaço, né, que a gente dedicou ao portador de cadeira de rodas, e depois eu vou falar brevemente dos outros dois grupos, mas ao portador de cadeira de rodas, é a questão dos banheiros, né? Obviamente também que a gente tira essa proporção e esse quantitativo de uma norma, mas uma preocupação que a Arena MRV teve foi de, sempre que tiver um conjunto de banheiros, né, para usuários comuns, por exemplo, anexo a ele, ao lado dele, a gente vai ter também para portador de cadeira de rodas. Porque a gente entende que esse torcedor ele está indo com a família dele, com um grupo de amigos dele, e a hora que todo mundo for ao banheiro, ele está indo ao banheiro junto com seus amigos, e o banheiro dele está logo ali. Da mesma forma, de um banheiro para cadeirante até o outro banheiro, a gente não vai distanciar mais do que 50 metros. Né? Então, é também uma questão de conforto, é uma sugestão que está na lei, e aí entra naquelas 40 revisões que a gente fez. Sempre que a gente teve oportunidade de acatar sugestões, elas foram acatadas e trazidas para o projeto. A resposta era só longa, viu, Pinel? Não, assim, o Galo é a paixão do povo e é o time de todos, então não precisa estar na lei, como disse o Klaus, né? É uma questão de empatia, e o Atlético se preocupa com todos os seus torcedores, então é claro que todas essas questões
certamente são levadas em consideração na hora da elaboração, desde a elaboração do projeto até a realização da obra, né, Klaus? Isso, exato. A gente entende o questionamento do torcedor, exatamente porque o que a gente tem como referência são modelos antigos, né, que ainda que atualizados, trazem consigo estruturas muito robustas que é muito difícil se atualizar. A Arena MRV, ela foi pensada... É fato, a gente não tem a arena mais cara do Brasil, a gente não tem a arena mais chique do Brasil. A gente quer ter a responsabilidade de entregar ao torcedor a arena mais confortável, a mais segura, dentro das nossas possibilidades. E funcional também. Exatamente. Perfeito. Tá certo. Boa, obrigado, Klaus. Vamos dar sequência aqui às perguntas, muitas perguntas que foram enviadas previamente por torcedores e torcedoras, e a gente tem aqui uma questão do Raul Vander. Ele quer saber o seguinte, Bruno, vocês vão disponibilizar algum tour virtual do estádio? Pinel, nós estamos fazendo um centro de experiências aqui na Arena, que é como se fosse um stand de vendas, muito bacana, e que ele terá diversas atrações, entre elas um tour virtual que está sendo desenvolvido, já estamos com um cronograma avançado dele, e em breve a gente vai inaugurá-lo. É muito bacana esse tour, a gente vai conseguir ver diversas áreas da arena, passear por ela, o pessoal das cadeiras cativas vão poder ver e ver qual é o setor que ele quer comprar e ver sua visão do campo, da cadeira, do setor de cadeiras que ele vai comprar, a parte de camarotes também, então teremos sim. Boa, e por falar em tour virtual, a gente mostrou ao vivo agora há pouco imagens de 3 pontos diferentes, simultâneos das obras da Arena MRV. Vamos aproveitar para ver mais uma vez essas imagens. O pessoal nas vezes ficou maluco na hora que a gente mostrou essas imagens, então a gente vai aproveitar para mostrar de novo imagens recuperadas, exibimos ao vivo agora há pouco. Tá aí, ó, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter, as imagens que realizamos agora há pouco das obras. Neste momento as obras estão, o horário dos operários já se encerrou, né, Bruno, se eu não estiver enganado? Pinel, eu não fui lá agora de tarde, mas a intenção era que a gente se estendesse hoje um pouco mais. Ótimo. Nós estamos com as torres de iluminação aqui preparados, nós estamos com várias frentes de trabalho, seja na parte do canteiro, seja na parte da contenção 7, escavação, seja na parte de aterro próximo ao Talveg, seja no aterro de conquista que a gente chama, limpeza de Talveg. Então nós temos várias frentes atuando em paralelo, e o que a gente puder estender aqui no horário de forma segura, a gente está fazendo. A gente segue mostrando ainda algumas imagens recuperadas de 3 pontos diferentes. As obras seguem a todo vapor e o torcedor atleticano ansioso para ver o estádio pronto. E ainda dando sequência às perguntas, Bruno, e a gente acabou de mostrar essas imagens, né? A gente ainda está mostrando, na verdade, essas imagens. O Xande Vidigal, ele quer saber o seguinte, se vão ser colocadas câmeras para que a gente possa acompanhar a obra. Vai ter visita marcada para a gente poder ver a obra ao vivo ali em loco, Bruno? Bom, em relação às câmeras, a gente já tem um time-lapse instalado, que a Leilane em breve está subindo isso para o nosso site da Arena, né, Leilane? O nosso site ele vem passando por atualizações, você podia até dar uma expectativa aí de quando isso já entra no ar. E a gente está para definir nesses próximos dias aí o quanto antes, ou uma câmera 24 horas, ou um voo de drone diário, com o mesmo plano de voo, e nesse mesmo plano de voo a gente consegue ter uma visão 360 da arena de forma diária. Então são esses os caminhos que nós estamos avaliando para colocar isso no ar aí, quanto antes. É isso, né, Leilane? Acreditem em mim, eu acho que é o que me faz mais perder o sono aí nesses últimos dias, com certeza essa câmera 24 horas, esse drone, porque eu sei que a expectativa do torcedor é muito grande, mas de fato a gente quer entregar uma solução completa, né? Um sobrevoo de drone por si só
ele não vai ser suficiente aí para conseguir mostrar toda a dimensão dessa obra e todos as nossas possibilidades aí, né, de cobertura. E aí, falando sobre o site, sim, a gente também está nessa fase aí de implementação do novo site da Arena, e ele vai vir, né, tanto com uma galeria muito completa também de imagens sobre a Arena, como também um canal de notícias para vocês acompanharem onde nós estamos, né, aparecendo aí dentro da mídia. Então, dentro desse site também a gente espera colocar algumas imagens de fase da obra para vocês irem acompanhando, assim como também a linha do tempo, né? Que mostra desde quando a gente começou aí esse processo de licenciamento da Arena até aí as próximas etapas que a gente tem para avançar também. Perfeito. E dando sequência, então, às perguntas, aliás, essa pergunta aqui é até uma pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber sobre a venda de cadeiras e camarotes, qual será o valor, quando é que começa, e aí, Bruno? Você deve ouvir isso toda hora também, né? Toda hora. A gente já precisa começar a colocar isso disponível para a torcida, né? Começar o quanto antes. Nossa ideia é que final de agosto, início de setembro, a gente já comece a deixar as cadeiras e os camarotes prontos para venda. As cadeiras aí, nós temos alguns setores, né, dentro da parte de cadeiras cativas, né, a gente já tem alguns setores determinados. A gente tem um estudo inicial de precificação que deve variar entre 25 e 35 mil reais, dependendo do local. Estamos acabando de afinar esses números, esse plano para soltar para a torcida. A ideia é que essas cadeiras sejam utilizadas, uma vez comprada, o torcedor possa utilizá-las por 15 anos depois da Arena em operação. Então esses são alguns detalhes aí que a gente vai soltando aí, oficializando nos próximos dias, próximos meses. Importante que a torcida sempre siga os canais oficiais da Arena, né? Seja o Instagram, o Twitter, o YouTube em breve. É importante que as informações sempre venham dos nossos canais oficiais. Certíssimo. E por falar nisso, né, de informações e canais oficiais, eu tenho uma dúvida sobre justamente o campo de jogo da Arena MRV. É grama natural ou sintética? Eu acredito até que essa discussão seja recorrente entre vocês, e nenhuma decisão foi tomada oficialmente ainda, né? A definição depende aí de uma série de avaliações, aspectos diversos. É isso mesmo, né, Bruno, Klaus, Carlinhos? É isso mesmo, Pinel. Recentemente saiu, né, eu acho que num blog que já tinha sido oficializado e tudo, mas ainda não tem nada oficializado. Essa é uma decisão que existe uma tendência, né, um desejo que a gente siga por um certo caminho. Mas essa é uma decisão assim, estritamente técnica, que nós não há necessidade de tomar essa decisão agora. A Arena ela está pronta, projetada para receber tanto campo natural, tanto quanto a grama sintética. Essa é uma das últimas coisas lá na frente que precisa ser decidida, né? Quando você constrói sua casa ali, eu vou usar o exemplo que o Carlinhos sempre diz, a última coisa que a gente vai colocar é o tapete, né? A decisão do tapete vem por último. Então, mas é uma decisão que vai vir com o tempo, muito alinhada com o Sérgio. Então, não tem nada oficializado ainda a respeito de grama sintética ou grama natural. Eu achei muito bem colocado pelo Bruno, só queria colocar mais um pouquinho de grama nisso, né? Que é o seguinte, obviamente que a hora que essa decisão for tomada, e a gente entende que vai ser uma decisão técnica, né, do departamento de futebol do Atlético, a hora que a gente fala de grama, você tem a grama tradicional, infinidade de possibilidades. A hora que você fala de grama sintética, você dá da mesma forma, você tem uma infinidade de gramas sintéticas. Existem possibilidades mistas, que você tem sintética e comum. Então, esse assunto, assim como os demais, vai ser muito bem discutido no tempo correto. O torcedor atleticano pode ficar tranquilo com relação a isso. A Arena MRV, ela foi projetada, ela foi pensada para possibilitar ambas soluções, né? O projeto da Arena, ela envolve mais de 20 disciplinas complementares, e a gente tem um envolvimento de muito mais de 200 profissionais envolvidos tecnicamente nisso.
Então vocês podem ter certeza, a Arena MRV ela foi projetada tanto da parte de arquitetura, da parte de engenharia e todos os outros, com softwares mais tecnológicos do mercado. Os nossos parceiros fizeram simulações nos softwares mais renomados do mercado. A gente mandou a Arena MRV lá para a Inglaterra para ser simulada. Então o torcedor atleticano pode ter convicção com relação ao tema campo e com relação a todos os outros temas que a gente passa aqui no nosso cotidiano. Eles são exaustivamente discutidos, colocados na mesa, e a equipe toda que está por trás, não só a arquitetura, mas como todos os outros profissionais, a gente dá a melhor qualidade. Você vê aí pelo Bruno, que coordena e gerencia essa turma toda, né, que traz para a gente também um alívio enorme aqui. É isso. Ô Pinel, só uma curiosidade aí. Manda, Carlinhos. Essas curiosidades são interessantes. Nos períodos de estiagem, o campo demanda 90 mil litros dia de irrigação. É um número expressivo, né? Sim. Só para ficar registrado, é uma curiosidade. Perfeito, bem colocado. E olha, a gente está chegando aí a 1h30 já de transmissão, de live, essa live especial da TV Galo, que trouxe aí diversas questões de torcedores atleticanos sobre a nossa futura casa, a Arena MRV, e acho que por hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer inicialmente a participação de todos. Eu começo me despedindo de você, Carlinhos. Obrigado, cara, pela sua participação. Muito importante as informações que vocês trazem para a gente neste momento, de dúvidas principalmente da massa alvinegra que está aí ansiosa para poder ver a inauguração, entrar no estádio, poder ter essa experiência real vivida. Eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria fazer uma parte aí, a gente agradecer aí, eu acho que esse pessoal, né, os operários que trabalham aqui, saem cedo de casa nessa situação que a gente está vivendo atípica, né? E que trabalham até mais tarde muitas vezes, chegam em casa tarde. Agradecer essa turma aí principalmente que se sacrifica muito, né, para estar aqui todo dia. Não esquecer deles, agradecer aos projetistas todos aí que estão envolvidos há mais de 2, 3 anos aí no processo, né? Elogiar o Bruno aí pela forma de condução, elogiar todo mundo e fazer uma justiça aqui ao escritório de arquitetura. A gente sempre fala no Bernardo, o Klaus está aí presente, falar aí, mencionar a Bruna e a Bárbara também, que dão muito duro aí no dia a dia, e de repente a gente vai ter a oportunidade de conhecê-las também. Mas no mais é isso, agradecer a todo mundo aí, pedir desculpas aí por qualquer erro aí ou qualquer excesso, tá bom? Você só derrubou o celular uma vez aí, mas tá tudo certo. Faz parte, acontece. Obrigado, viu, Carlos? Carlos Antônio. Obrigado. Gerente de engenharia da Arena MRV, participou com a gente. Deixa eu agradecer também ao Klaus Oliveira, arquiteto coordenador do projeto da Arena MRV pela Parcasburg Arquitetura. Klaus, foi ótimo passar aí essa última 1h30 trocando essa ideia contigo, tirando dúvidas dos torcedores. Obrigado pela sua participação. Fabel, eu que agradeço, foi um prazer enorme falar para o atleticano, contar um pouquinho da nossa casa. É sempre muito bom esse assunto, bater esse papo. Já me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, eu estarei aqui. O Carlos foi muito feliz de comentar da equipe, da Bruna, da Bárbara. Obviamente, isso se estende a muitos outros aqui do escritório também, que nos auxiliam na produção da Arena. Eu queria aproveitar a oportunidade e só deixar um abraço para uma atleticana que está fazendo aniversário hoje, a Natália, minha esposa. Deixar um abraço especial para ela, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu demais a oportunidade, tá bom? Maravilha, olha, amor, fez o filme em casa agora. Claro. Tá tudo certo. Obrigado, Klaus, obrigado. Realmente foi um prazer tê-lo conosco. Bruno Musso, CEO da Arena MRV, já tinha participado com a gente em outra oportunidade da série de lives especiais Galo em Casa, né, o episódio 3, que falou justamente sobre a Arena MRV. Bruno, obrigado mais uma vez, sempre bom conversar com você, e eu espero em breve poder estar aí também para acompanhar um pouquinho, né, dessas obras, para ver de perto a construção do nosso sonho. Beleza, Pinel, eu que agradeço de novo, já te fiz esse convite aí antes do ar, estamos aguardando você aqui,
Importante a gente ir mantendo aí com uma certa frequência esse tira-dúvidas da Arena, porque são muitas informações, né? Então eu acho que esse é uma coisa que todo mundo gosta de saber, é interessante, com muitas curiosidades. Então, estamos totalmente abertos aí a você, ao Atlético, né? Para poder a gente manter esse canal de comunicação sempre aberto aí. Agradeço a todos, um abraço a todo mundo aí. Obrigado, Bruno. E antes de eu me despedir da Leilane Arantes, né, eu quero saber dela justamente isso. Quais são, Leilane, os próximos passos, né? Que novidades vêm por aí em relação ao marketing da Arena, a esse projeto que a gente está iniciando hoje, do Tira Dúvidas? Legal, bom, a gente então vai iniciar aí esse processo, né, de filmagens diárias da Arena para disponibilizar aí para a turma, e que eu acho que está todo mundo ansioso para ter acesso. Tem aí o lançamento do nosso novo site, e além de tudo, já vou colocar aqui em primeira mão que a gente vai ter uma série super legal também, em esquema de documentário, para conseguir mostrar aí o dia a dia desse desafio, né, que é construir uma arena dessa proporção, desse tamanho, mostrar exatamente um pouco aí do trabalho de cada uma dessas equipes multidisciplinares que trabalham aí dentro da arena. E eu acho que eu vou deixar só essa pitadinha, esse gostinho aí, para mais para frente a gente conversar sobre outros pontos, mas eu vejo que, por último, o Centro de Experiências também vai ser acho que um grande ganho aí para a torcida, porque é onde eles vão conseguir se aproximar um pouco mais da arena, aproximar mais do projeto, e eu tenho certeza que vocês vão ficar bem admirados com o que a gente tem para entregar lá dentro. Olha aí, maravilha. Ótimas informações que a Leilane trouxe para a gente. Leilane, obrigado pela sua presença. Leilane, que é gestora de marketing da Arena MRV, participou com a gente também dessa live especial. Muito obrigado. Obrigado por trocar essa ideia com a gente e trazer informações tão importantes também. Imagina, foi um prazer. É realmente um desafio muito gostoso estar à frente disso tudo. No fim das contas, a gente está construindo aí uma casa para milhões de torcedores, então, por um lado, é muito gratificante, né, trabalhar com paixão. Então, obrigada mais uma vez aí pelo convite a toda a torcida do Galo. Falar em convite, vamos convidar os torcedores e as torcedoras para seguirem as redes sociais da Arena MRV, Twitter, né, @ArenaMRV, e o Instagram também, @ArenaMRV, é isso mesmo. Já podem nos seguir também nos nossos canais oficiais do YouTube, que logo a gente tem mais novidades. Tá certo. Arena MRV também, né? Arena MRV também. Perfeito, valeu. Obrigado, Leilane, obrigado, Bruno, Carlinhos, obrigado também ao Klaus, é isso. Se você quiser rever alguma informação que a gente trouxe nessa live, ela fica disponível no canal da TV Galo no YouTube. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. E deixa aí o seu like também, né? Não se esqueça de ativar as notificações. Se você preferir, você poderá ouvir a live no Spotify, dentro do perfil do Atlético. Eu aproveito para estender o convite para você acompanhar também as outras redes sociais do Galo. Tem Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, Spotify e agora também tem TikTok. É isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até este momento e a gente volta em outra oportunidade muito em breve. TV Galo, o canal da massa. Construir não é apenas erguer ou edificar. É idealizar, planejar, desenvolver, transformar. Quando falamos em construir sonhos, consistência, determinação e solidez são essenciais. E construir o sonho de toda uma massa é ainda mais difícil. É preciso entender a aspiração de milhões de apaixonados. Parceira mais antiga do Galo, a MRV conhece, como ninguém, a alma atleticana. Porque confiança não se ganha, conquista-se. É algo que só o tempo e a proximidade podem trazer. A MRV é como o Galo, só entra em campo para vencer. Juntos conquistamos a América e honramos o nome de Minas no cenário internacional. A MRV constrói sonhos que transformam o mundo. No mundo alvinegro, o sonho já está se tornando realidade com a Arena MRV. Fala
Galo doido. Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece um sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético está lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na veia preto, R$30. Galo na veia prata, R$20. Galo na veia branco, R$10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também um sócio torcedor de primeira.